Bem, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. E esse capítulo 5, ele fala das várias expressões de um mesmo problema, que é a obsessão, né? E aí, no capítulo anterior, nós falamos da obsessão do encarnado para o encarnado, né? Que são as pessoas que obsediam pessoas. Isso existe em grande número, né? E estão entre nós. Também foi colocado a obsessão de desencarnado para desencarnado, que são os espíritos que obsediam os espíritos, né? Isso ocorre lá no plano espiritual. E agora nós vamos entrar na parte do encarnado para o desencarnado. Então vamos lá, vamos ver o que a Sueli Caldas Schubert coloca. À primeira vista, a obsessão do encarnado sobre o desencarnado pode parecer difícil ou mais rara de acontecer, mas, ao contrário, é fato comum, já que as criaturas humanas, em geral, por desconhecimento, vinculam-se obstinadamente aos entes amados que perderam no túmulo, né? Acham que perderam, né? Elas desencarnaram primeiro. Expressões de amor egoísta e possessivo por parte dos que ainda estão na carne redundam em fixação mental naqueles que desencarnaram, retendo-as nas reminiscências da vida terrestre. Essas emissões mentais constantes de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhes permitindo alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar a nova situação, né? Que já é difícil, né? A pessoa que desencarna, muitas vezes ela não está nem preparada para isso. E se nós aqui na Terra ficamos choramingando, revolvendo todas aquelas situações, a gente acaba causando um sério problema para aquele que foi embora, né? O que a gente pode fazer para evitar essas coisas é ter pensamentos positivos, né? De quando a gente encontrava essa pessoa, os momentos felizes que passamos ao lado dela e assim por diante, mas não com o ensejo de reter essa pessoa, né? Da forma que ela colocou aqui, porque isso vai provocar um desequilíbrio grande no desencarnado. Mas vamos lá, vamos continuar. A inconformação e o desespero, pois advindo da perda de um ente querido, podem transformar-se em obsessão que irá afligi-lo e atormentá-lo. Idêntico processo se verifica quando o sentimento que domina o encarnado é o do ódio ou da revolta. É bastante comum também que herdeiros insatisfeitos com a partilha dos bens determinada pelo morto se fixem mentalmente neles, com seus pensamentos de inconformação e rancor. Isso também é muito comum, né? As disputas de heranças afetam dolorosamente os que já se desprenderam dos liames carnais, se estes ainda não conquistaram posição espiritual de equilíbrio. E mesmo neste caso, a disputa entre herdeiros em torno dos bens irá constrangê-los e preocupá-los. Se os homens pensassem um pouco mais na vida, além da vida transitória, se dedicassem mais atenção às coisas espirituais, se dessem mais valor aos bens eternos, que constituem o verdadeiro tesouro, se relembrassem os sublimes ensinamentos do Cristo, certamente haveria menos corações infelizes a transitarem entre os dois planos, hesitando entre a espiritualidade que lhes acena com novas perspectivas e as solicitações inferiores que os atraem e os imantam à retaguarda, né? Então, é uma situação muito complicada. Então, nós devemos sempre lembrar dos nossos desencarnados
naqueles momentos em que passamos felizes com eles, né? Sem rancores e sem remorsos. Agora, um outro tipo de obsessão, que é o mais comum, de desencarnado para o encarnado. É a situação maléfica de um espírito sobre um encarnado. O processo obsessivo entre os seres invisíveis e os que estão encarnados parece ser o de maior incidência. Evidentemente, por ser mais fácil ao desencarnado influenciar e dominar a mente daquele que está limitado pelo veículo somático, né? Por quê? Porque o desencarnado está invisível, né? Então, o encarnado aqui não percebe o ataque. Agindo nas sombras, o obsessor tem ao seu favor o fato de não ser visível e nem sempre ser percebido ou pressentido pela sua vítima. Esta incauta, imprevidente, desconhecendo até a possibilidade da sintonia entre seres do plano espiritual e do plano terrestre, deixam-se induzir, sugestionar e dominar pelo perseguidor, que encontra em seu passado as tomadas mentais que facultarão a conexão, né? Aqui tem um caso muito importante, né? Porque segundo a lei de causa e efeito, se nós não tivéssemos nada contra nós em outras vidas, esses espíritos não conseguiriam nos acionar, né? Agora, como todos nós somos grandes devedores de outras vidas, então sempre é possível a conexão, porque onde há um cobrador, existe um devedor, sempre. Mas vamos continuar. Estas tomadas são os fatores predisponentes, como a presença da culpa e do remorso. Nem sempre, contudo, o espírito está consciente da sua influência negativa sobre o encarnado. Isso significa assim, muitas vezes o desencarnado ele acaba se acoplando a um de nós, não porque temos alguma demanda contra ele, né? Mas ele se acopla a gente porque muitas vezes nós temos algum vício que ele também tem. Por exemplo, se nós fumamos, ele pode simplesmente ficar ao nosso lado porque ele também precisa fumar. Ele não consegue fumar lá do outro lado, né? Mas vamos ver aqui o que a Sueli fala. Não raro, desconhecendo a sua situação, pode, sem saber, aproximar-se de uma pessoa com a qual se afinize e assim prejudicá-la com as suas vibrações, muitas vezes sem ele perceber que ele está prejudicando o outro. Outros o fazem intencionalmente, a maioria com o intuito de perseguir ou vingar-se, como veremos nos capítulos seguintes. Aqui tem um outro tipo de obsessão que a Sueli coloca. A obsessão recíproca. A obsessão pode ser assumida ainda, em qualquer das suas expressões até agora mencionadas, a característica de obsessão recíproca. Na vida real, é fácil encontrar casos que confirmem isto. Assim como as almas afins e voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna, na qual buscam o enriquecimento espiritual que as possa nutrir e confortar, assim também sobre outros aspectos, as criaturas se procuram para locupletar-se das vibrações que permutam e nas quais se comprazem. Apenas, uma vez mais, uma questão de escolha. André Luiz, observando o caso de Libório, que obsediava a mulher por quem sentia paixão, vampirizava-lhe o corpo físico, esclarecendo a respeito. O pensamento da irmã encarnada, que o nosso amigo vampiriza, está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda,
E é o caso de perseguição recíproca. Enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, jazem no regime de escravidão mútua em que os obsessores e obsediados se nutrem das emanações um dos outros. Essa característica de reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Isto ocorre até mesmo entre os encarnados, que se unem através do amor desequilibrado, mantendo um relacionamento enervante. São as paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesses, fechando-se ambos num egoísmo a dois altamente perturbador. Esses relacionamentos, via de regra, terminam em tragédias, se um dos parceiros modificar o seu comportamento em relação ao outro. Ou seja, se um deles consegue sair da dominação. Não raro encontramos em nossas reuniões casos de obsediados que estão sendo tratados e que afirmam desejar livrar-se do jugo do obsessor. Quando este, entretanto, comunica-se, gaba-se de que o encarnado o chama, mesmo que inconscientemente, insistentemente, e diz precisar dele, o obsessor, não se podendo separar, pois necessitam um do outro. Alguns chegam mesmo a proclamar que, entre ambos, existe paixão, razão pela qual têm de permanecer juntos. Se o encarnado diz que pretende libertar-se, isto se deve ao fato de que, fisicamente, ele sofre com tal situação. No íntimo, todavia, tem prazer em situar-se com a vítima. Durante o sono, por certa busca, a companhia do outro, comprazendo-se com a permuta de vibrações e sensações. Então, são casos difíceis de serem solucionados. Somente um tratamento espírita é que consegue resolver essas situações. E aqui ela fala do último caso, que é a autoobsessão. O homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo. É o que assevera o codificador. Tal coisa, porém, bem poucos admitem. A grande maioria prefere lançar toda a culpa dos seus tormentos e aflições aos espíritos, livrando-se, segundo julgam, de maiores responsabilidades. Kardec vai mais longe e explica: alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Tais pessoas estão ao nosso redor, são doentes da alma, percorrem os consultórios médicos em busca do diagnóstico impossível para a medicina terrena. São obsessores de si mesmos, vivendo um passado do qual não conseguem fugir. No porão de suas recordações estão vivos os fantasmas de suas vítimas, ou se reencontram com aqueles a quem se acompliciaram e que, quase sempre, os requisitam para manutenção do conúbio degradante de outrora. São aqueles espíritos muito endividados. Esses, os autos obsediados graves, e que se apresentam também subjugados por obsessores lamentáveis, são os inimigos, as vítimas ou os comparsas que lhe bateram as portas da alma. Mas existem também aqueles que portam auto-obsessão sutil, mais difícil de ser detectada. É, no entanto,
moléstia que está graçando em larga escala atualmente. Um médico espírita disse-nos certa vez que é incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios queixando-se dos mais diversos males, para os quais não existem medicamentos eficazes, e que são tipicamente portadores de auto-obsessão. São cultivadores de moléstias fantasmas, vivem voltados para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde ou se descuidando totalmente dela. Descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, o despotismo e transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. Esse estado mental abre campo para os desencarnados menos felizes que deles se aproveitam para se aproximarem, isolando-se assim o desequilíbrio por desobsessão. Aí instala-se a obsessão, né? Bom, a Sueli vai colocar as terapias para tudo isso, né? Mas nós sabemos aqui que a eficácia do estudo da doutrina em um tratamento no centro espírita e assistir os trabalhos nas sessões é o remédio necessário para as obsessões. Bem, espero que vocês tenham gostado e seja útil para vocês. Até o próximo capítulo e obrigado.